Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Gui Coutinho e hoje, depois de mais ou menos uns 3 meses, mais um vídeo aqui nesse canal. Bom, é, hoje eu acho que vai ser assim um vídeo longo, que eu vou só conversar, né, falar um monte de coisa aí, fazer uma retrospectiva para vocês e tudo. A gente não vai falar muito sobre crochê, mas vai falar sobre acontecimentos, rumos, tomada de decisões e tudo mais. Então, assim, se você está querendo ver crochê, hoje não vai ser esse tipo de vídeo, então é só para quem mais quer uma atualização, os rumos que vão tomar esse canal, que nem eu sei direito, a gente vai trocar uma ideia aqui. Então, quando você vai fazendo seu crochêzinho, deixa rodando o vídeo, vai escutando, tá fazendo alguma coisa em casa, deixa tocando o vídeo aí. É para um momento que você possa ouvir, ir pensando e fazendo outra coisa. Dá pra fazer duas coisas de uma única vez. Então, bora lá, né? Conversar um pouquinho. Meninas, mudou muito minha vida, né? O último vídeo que eu gravei aqui já tem 3 meses já, foi no dia 30 de janeiro. Então tem bastante tempo. E hoje que eu tô gravando é o dia 2 de maio. Então, 3 meses e 3 dias, por aí, né? 93 dias, se não me engano. Basicamente é isso. Então, muita coisa mudou. Algumas coisas no último vídeo do dia 30 eu contei pra vocês. E eu queria falar um pouquinho aqui uma retrospectiva, todo o planejamento que eu tinha feito e mudanças de rumo em relação a várias coisas da vida, né? Bom, eu tava me programando, voltei a trabalhar, teve quem assiste o canal há mais tempo e tudo, no ano de eleição, no segundo turno da eleição foi o ano que eu tive uma confusão aqui no condomínio, um casal tava brigando, a mulher esfaqueando o marido e tal, não sei o que, e aconteceu um negócio, e essa mulher que tava com a faca foi pra cima de uma outra pessoa e eu tive que intervir, e aí eu levei uma facada no braço aqui, teve um corte que veio daqui pra cá, né, ó, e o corte passou aqui, veio aqui e pegou até o dedo aqui, então foi um big corte, uns 21 centímetros aqui mais ou menos. E aqui eu levei 19 pontos. E isso foi no finalzinho de outubro, entrou novembro, eu fiquei parado e ali eu fiquei meio pensativo, que tipo assim, né? É, eu, na época, trabalhava só com crochê, tinha o MEI, obviamente eu poderia ter entrado com o auxílio doença, né? Por causa do corte que eu sofri, fiz boletim de ocorrência, tinha feito tudo. Mas ao mesmo tempo bate um desespero e a gente fica assim, poxa, né? E a gente trabalha aqui, é um tempo que eu fiquei trabalhado, mas eu tinha feito uma boa venda, tinha dinheiro, dava para me ter planejado, tranquilamente ficado novembro inteiro parado e as contas iam estar pagas, mas aí eu já não ia conseguir fazer o dinheiro de dezembro. Então tinha tipo essa questão assim, porque eu trabalhava sempre com um mês adiantado. Todo o dinheiro que eu recebi esse mês já era para o próximo. E aí como novembro eu ia ficar parado, né, boa parte dele eu fiquei 15 dias parado de novembro, e aí isso ia impactar e comprometer meu mês de dezembro. E a cabeça da gente vai à loucura, vai a 1000 por hora, no sentido de que como que eu vou contribuir financeiramente aqui dentro de casa e as coisas continuam, porque aí eu ia ficar dentro de casa, como sempre, mais ocioso. E aí a gente come mais, a gente assiste mais TV, gasta mais energia e tudo, a loucura, né? E nesse mesmo período, nesse mesmo tempo, apareceu uma proposta de voltar a trabalhar num lugar que eu já trabalhei e que para mim ali assim parecia, né, uma luz divina, tipo assim, ó, aconteceu isso, tô te dando oportunidade disso aqui agora. E eu fui, não pensei duas vezes, eu falei assim, poxa, tô indo. E comecei a trabalhar dia 1º de dezembro, então quando foi janeiro eu já tinha salário, já tinha as coisas, dezembro foi um mês puxado, apertado mesmo, mas assim, aí por estar trabalhando em dezembro, já tive dia 20 proporcional de 13º, que foi coisinha petitinha, mas já tive, e aí em janeiro, quinto dia útil, já tive salário cheio, completo, um monte de coisa. E a gente conseguiu equilibrar e fluir. Nesse sentido, quando eu fui trabalhando, aconteceram muitas coisas dentro do trabalho que afetou e comprometeu o meu psicológico, né, meu mental. E aí, durante o meu primeiro ano, o que que aconteceu? Nesse ano de 2024, eu cheguei a um ponto que eu fui e pedi conta. E no desenrolar da história, eu me planejei todo, né, para chegar nesse momento de pedir conta do meu trabalho. Eu me planejei, eu falei assim, nossa, agora eu vou conseguir trabalhar com crochê de novo, vou voltar às coisas, vou fazer de uma outra forma, porque agora eu tenho um parâmetro do que é trabalhar com crochê, que eu já vinha trabalhando 4 anos e meio, tem um parâmetro depois do crochê agora, o que é trabalhar na CLT, e aí deixa eu pegar tudo que eu sei disso aqui de crochê,
com algumas especificidades, alguns detalhes, algumas coisas de gestão do tempo, gestão financeira e tudo do trabalho que me trouxe, e vou juntar. E aí eu vou conseguir agora, com o crochê, avançar mais alguns passos, né? Vou me planejar e vou avançar mais alguns passos. E fiz todo esse planejamento, tive coragem, né? E fui lá e pedi conta. E de fato, depois eu tava olhando uns negócios aqui, eu fiz toda... Já tá até sujo de gordura aqui, ó. Tava sujo de gordura. Mas enfim, fiz todo um planejamento aqui. Depois eu até leio aqui pra vocês e fica de inspiração pra quem deseja gravar vídeo, ter alguns assuntos, alguns temas aqui. E aí eu fiz todo um planejamento de 2024, né? O que que eu ia abordar, o que que eu ia falar, como que é que seriam as coisas. E nisso, e aqui nesse planejamento, inclusive, ele incorpora essa questão de tipo assim, né? Porque quando eu ia começar isso aqui antes, tipo no finalzinho de 2023, de estar ainda trabalhando fora e com o crochê. Pra vocês entenderem que eu ia mesclar até essa transição de novo só para o crochê. Então eu me planejei, me organizei e no final das contas, em janeiro mesmo, a resolução, né, de todo o fato é que eu ia continuar trabalhando e aí reverteu tudo. Ia desistir do crochê. O crochê ia parar de ser a coisa presente na vida. E aí dessa forma, essa ficha caindo, eu fiquei muito triste, muito decepcionado, porque crochê, uma coisa que eu aprendi desde muito cedo, aos 7 anos de idade, ou menos um pouquinho, né, que eu me recordo foi assim aos 7 anos, e que eu nunca imaginei que poderia ser um viver financeiramente disso. E assim, é muito bacana eu ter vivido uma coisa assim que eu gosto de fazer, gosto muito, que me deixa ser criativo, que me dá uma liberdade de tempo, de, sabe assim, uma liberdade praticamente de tudo. De tempo, de local, né, de geografia, geográfico, assim, que eu posso fazer aqui na minha casa, eu posso fazer em outro lugar, eu posso fazer a hora que eu quiser, eu posso fazer quando eu quiser, eu posso fazer como eu quiser, no sentido de estar fazendo agora de um tipo de material, outra hora de outro tipo de material, agora um tipo de nicho, vamos dizer assim, né, tapete, isso, aquilo, outra coisa ali de decoração, me dá liberdade de escolha em todos os sentidos. E eu ter vivido um momento que eu consegui tirar dinheiro, sustentar minha casa de uma coisa que eu gosto muito, isso foi extremamente prazeroso para mim. E óbvio, e aí nunca foi um sonho, se tornou um sonho, eu vivi esse sonho, parei esse sonho agora, mas continua sendo um sonho, né? E sinceramente eu não sei se esse sonho eu ainda vou viver ele de novo, né? Porque aí eu agora comecei a colocar outros objetivos na vida e aí eu não sei se esses objetivos agora vão me fazer parar, estacionar, congelar esse sonho por alguns anos ou pôr ele numa gaveta e fechar, trancar e foi, passou, né? Eu não sei. É muito difícil tomar algumas decisões e para mim ainda está muito rápido. Sempre fui muito lento nessas tomadas de decisões e estou percebendo isso agora, né? Mas enfim, voltei a trabalhar. Esse ano 2024 decidi que eu vou fazer uma faculdade. Me matriculei numa faculdade. Estou fazendo um curso de administração. Que estou bem relapso. Que preciso focar agora maio. Muito mais. Me dedicar completamente. Inclusive andei vendo uns vídeos sobre... Na verdade, eu comecei a procurar uma metodologia, um método de organização que chama Bullet Journal. Bullet Journal, né? E eu vou deixar escrito aqui como que é. Bullet Journal. E aí, encontrei um vídeo muito bacana, vou deixar inclusive na descrição aqui para quem quiser assistir também entender, né? Porque eu gostei muito do vídeo de um canal que chama Asimov Academy, que ele fala antes de falar, de entrar propriamente dito, como ele faz o bullet journal dele, ele fala sobre gestão do tempo. E aí também peguei um caderninho, fui estudar, né? Tudo aquilo que ele falava, anotei e tal, para estudar, para poder gerir meu tempo melhor. Porque aí, talvez, tentando gerir meu tempo melhor, eu consiga colocar mais coisas ou tirar mais coisas da minha vida, né? Porque nem sempre é sobre colocar mais coisas, né? Gerir o tempo é a gente perceber o que de fato é importante a gente fazer para atingir alguns objetivos que a gente define de longo prazo, né? Então, assim, se eu tenho uma meta para daqui 5 anos conquistar algumas coisas, o que que no meu dia a dia eu tenho feito que vá de encontro com essa meta lá dos 5 anos. E aí é onde que eu vou vivendo dia a dia,
semana a semana, mês a mês, ano a ano, e eu vou revisando de tempos em tempos para ver se tudo aquilo que eu tenho feito está de acordo com as coisas que eu desejo daqui determinado tempo, né? Então, gostei bastante do vídeo, indico que vocês possam assistir. E comprei meu caderninho, que é um tipo um scrapbook, eu não sei nem como é que fala, pontilhado, não sei o que eu vou fazer um bullet journal. Minimalista, sem desenhar, sem nada, porque também não tem muita habilidade, aptidão para essas coisas assim. Embora para muitos seja uma terapia, para mim eu acho que pode ser que seja também lá no futuro, mas agora eu vou começar de uma maneira mais minimalista, mais simplista, né? Mais técnica, direto ao que eu preciso, foco total. Organizar meu financeiro, essas coisas assim. E aí, gente, eu me organizei de uma maneira muito bacana, né? Eu coloquei até aqui nesse rascunho que eu mostrei pra vocês, olha só, o que eu ia falar no canal depois, né? Trabalhar fora, que eu ainda ia estar trabalhando fora, cuidar de casa, cuidar de mim em relação à minha saúde, né? Alguns hábitos que eu queria incluir, que é a questão de uma alimentação mais saudável, porque a gente acaba ficando muito tempo dentro de casa quando a gente está só no crochê, a gente acaba ficando muito tempo dentro de casa e eu estava começando a ver a importância de me alimentar melhor. Primeiro que, ao longo da pandemia, eu descobri a intolerância à lactose. Na verdade, eu já tinha isso há muitos anos e não percebia. Durante a pandemia, muito tempo dentro de casa, eu comecei a perceber que alguns tipos de alimento me faziam muito mal. Eu comia um pão de queijo, me dava uma queimação muito grande. Aí eu comecei, né, fazer tipo um misto quente, pão de forma, mussarela, essas coisas. Uma fatia de mussarela também me dava queimação. Aí eu comia às vezes um queijo, ou um pastel com queijo, ou uma pizza, alguma coisa nesse sentido, me soltava o intestino. Aí tinha que ir banheiro e tipo assim, não era muito tempo depois. Às vezes, algumas horas depois, eu já estava no banheiro porque eu estava com o intestino solto. Às vezes, o meu estômago estufava e eu sentia que, tipo assim, não era a barriga lá embaixo estava estufada, inchada. Era bem assim, ó, em cima do... Logo abaixo do peito já estava estufada. E eu comecei a perceber essas coisas e procurei um médico, né? Eu fui ao médico, conversei e a intolerância é um diagnóstico que às vezes nem precisa de exame pelas coisas que eu fui falando. Passei por uma médica e depois fui também para uma nutricionista. Essas coisas que eu fui falando aí já veio esse diagnóstico da intolerância à lactose. E eu confesso que eu sou muito teimoso. Como muita coisa que tem lactose, que tem leite, derivado do leite, sem tomar o remédio. Primeiro que o remédio que eu compro tem uns mais baratos. O que eu compro não é tão barato, né? E aí uma preguiça. Também comecei a perceber ao longo do tempo que tomar um comprimido não fazia tanto efeito, eu continuava me sentindo mal, mesmo tomando comprimido. Aí eu tenho que tomar 2 comprimidos para poder me alimentar com esses alimentos. Ah, vou sair, vou numa pizzaria, vou num rodízio de pizza e tal. Aí acaba tendo coisa que tem queijo, eu vou comer e tal. Tomo 2 comprimidos, aí me sinto bem, sabe? Consigo dormir, acordar no outro dia tranquilo. Mas aí eu parei assim, gente, mas é um negócio que talvez eu tenha que eliminar essas coisas que tem leite. Não é tão legal eu tomar um comprimido para comer um negócio que não me faz bem. E tipo assim, é o poder de escolha. Eu posso escolher não comer esses alimentos. Eu posso escolher estudar, entender o que eu posso comer que é tão gostoso quanto que eu não vou mais sentir falta dessas coisas. E é onde que eu tinha colocado meu planejamento, essa questão de cuidar de mim, da alimentação, levando em consideração a intolerância à lactose, também, né, pelo fato de quando a minha mãe adoeceu em 2015 e faleceu em 2016, um câncer de pulmão. Algumas pessoas aqui que acompanham mais tempo sabem disso, outras talvez não, né? E aí nesse período que a minha mãe adoeceu, que eu fiquei por conta de cuidar dela e tudo, 2 coisas muito impactantes aconteceram na minha saúde. Primeiro, por causa dessa tensão, dessa coisa toda, porque teve picos, né, alto e baixo a saúde da minha mãe, teve, assim, quedas tão, assim, bruscas na saúde dela. Minha mãe ficou sem andar, ficou acamada, que eu tinha que fazer tudo, né, pegar minha mãe no colo pra pôr numa cadeira de roda pra gente poder sair tomar um banho de sol, dar banho na minha mãe, colocar comida na boca dela porque eu não tinha força. Então, assim, aconteceu de tudo, fui um cuidador em tempo integral dela. E, obviamente, também teve momentos que ela melhorou muito, que ela ficou 100% independente de mim, né? Mas nesses períodos, os piores que teve, 2 coisas me afetou muito. Teve a questão da psoríase, que é a descamação da pele, né? Então, no início, quando começou minha mão, em alguns pontos, começou a dar tipo umas feridinhas,
e descamava, a pele descamava, ia soltando camada da pele, ia ficando tipo sequinha, sequinha, um redondinho seco, e ia descamando. E aí ficava no vermelhinho assim, e bem dolorido no início. Aí começou a sair nas mãos, nos pés, né? E posteriormente, toda vez que eu tô num momento de muita ansiedade, muita tensão, hoje em dia, a minha canela começa a descamar. Então, isso me afetou muito e conversando depois com a dermatologista, ela diz que um evento muito traumático pode despertar isso na gente. E eu tive depois conhecimento, não nesse tempo, mas eu já tinha conhecimento que a minha avó paterna tinha psoríase e era muito forte a dela, muito violenta. Então, talvez pode ser que eu tenha algum gene para isso, que em alguns casos pode ser hereditário, então pode ser que isso desenvolveu. E a outra coisa também foi a questão da pré-diabetes, né? Nunca tive problema com essa questão assim, nunca fui de consumir muito açúcar. Na verdade, eu sempre fui de consumir muito carboidrato, e isso pode ser um fator muito contribuinte. Quando eu vou comer arroz, as pessoas gostam muito de comer arroz, tudo que tem massa, macarrão, então como bastante. Mas tenho diminuído agora, principalmente esse ano 2024, eu tenho me controlado bem melhor, contando até quantas colheres de arroz eu coloco num prato. Então, a questão da pré-diabetes também, que aí em 2015 eu fui uma vez ao médico fazer um check-up e tudo, e aí eu vi o diagnóstico de pré-diabetes, ou seja, em jejum, quando eu fui medir a minha glicose, ela já estava acima de 100 e abaixo de 120, um negócio assim. E ao longo do tempo, quando eu refiz esse teste, sempre esteve assim. E é perigoso, né? A gente, por muitos anos, manter esse quadro de pré-diabetes, que ela pode virar diabetes. Eu preciso me cuidar, de alguma forma. A caminhada e a alimentação foi onde eu desejei. E, inclusive, agora, voltei a caminhar, tô caminhando e tô tentando me alimentar muito melhor. Nesse momento agora, em maio, abril, maio, voltei a fazer isso. E aí também queria abordar a questão do trabalhar com crochê em casa. Eu queria abordar de um jeito porque eu não ia conseguir mais é, fazer crochê igual eu fazia, ficar só por conta disso, né? E aí me planejei para poder organizar as minhas redes sociais, né? Coloquei aqui, ó, falar de crochê no Instagram, no YouTube, criar um canal no WhatsApp e no Pinterest. E aí no Instagram eu ia trabalhar a questão bem, né? Que é tudo que a plataforma ali oferece. O Stories, o feed, o canal lá também dentro do Instagram e a questão dos Reels. Ia trabalhar isso. Tinha o patrocínio, tinha o patrocínio também com a Barbante Soberano que eu desfiz. Eu não achei justo ficar recebendo uma quantidade significativa de material aqui em casa e não conseguir divulgar, postar, realizar trabalho nenhum. Então eu encerrei, mandei uma mensagem encerrando a parceria. Eu ia trabalhar nesse momento essa questão assim bem melhor, né? Os vídeos aqui no YouTube que eu ia fazer, a questão de continuar trabalhando os vídeos longos, que é esses que vocês assistem, voltar com algumas séries, algumas coisas mais longas, né, que eu fosse mostrando no dia a dia, mas também focar nos shorts, aprender a fazer. Canal no WhatsApp eu ia muito soltar memes, então ia estar antenado com tudo que estava acontecendo no dia a dia para criar os memes, né? E sempre voltando para o crochê. E aí fazer alguns cards, algumas postagens lá, assim como tem alguns canais que eu tô lá no WhatsApp, tipo da Netflix e tudo, que sempre coloca alguma coisa relacionado, por exemplo, eu ia colocar alguma coisa relacionada dos meus trabalhos, do meu dia a dia, das coisas que eu estava postando em algum momento ali para vocês reagirem e tudo, então eu ia fazer isso. E do Pinterest, né, que eu ia usar como um divulgador, usar as imagens do Instagram, do YouTube para divulgar sempre meu trabalho, aumentando aí a quantidade de visualizações. E aí eu me planejei, gente, muito bem para conciliar, igual tá escrito aqui, ó, conciliar minha vida de crochê, né, minha vida de crocheteiro com essa vida moderna que eu queria, que era continuar ali trabalhando e tudo, mostrando rotina de casa, a rotina de fora de casa, né, como adaptar o crochê nessa vida nova. E aí falar um pouquinho para vocês sobre pronta entrega, né? Como escolher, o que escolher, porque aí eu ia definir que eu ia trabalhar só com pronta entrega, o que escolher, como escolher, qual que era o melhor momento, né, para começar a pronta entrega. Ia falar também de cronograma, para incluir o crochê no dia. Como que num dia cheio a gente consegue colocar o crochê? Olha só tudo que eu ia falar. Quanto de crochê por dia, qual que era a minha realidade, onde buscar a formalização, ou seja, como virar MEI, onde buscar o sair de só para quem queria, né, para quem quisesse, sair só de um hobby para uma profissão, como formalizar, quais que é os cursos que a gente poderia que a gente poderia fazer, falar sobre o financeiro, como, né, controlar o financeiro, como que eu ia fazer, que
eu ia colocar de planejamento, quanto guardar de dinheiro por mês, viver do crochê, como fazer esse cálculo para viver do crochê, mostrar como fazer o portfólio, né? Fazer tudo ou escolher um nicho, vou fazer de tudo um pouquinho ou vou fazer só de uma coisa, mostrar a realidade, porque tudo dá certo, igual eu falei para vocês, tem gente que faz de tudo e tá muito bem, tem gente que faz uma única coisa e tá muito bem também. Tem gente que faz de tudo e tá ruim, e tem gente que faz uma única coisa e tá ruim, então tudo dá certo e tudo dá errado, pode ser assim, né? Fotos do meu portfólio, aí eu ia mostrar como que eu ia fazer, como que eu ia publicar, como que eu ia anunciar. E as ferramentas também de gestão de empresa, né? Que um MEI precisa. Tinha definido aqui para mostrar tudo isso para vocês. Eu acho que tem até mais coisa, tem até mais coisa. Trabalho fora de casa, né? Horário de entrada e de saída eu ia mostrar. O meu horário de intervalo que eu fazia. Como aproveitar. Lembra que no horário de intervalo, um tempo atrás, eu levava barbante e eu fazia suplá. Como aproveitar melhor os horários. Cuidar de casa e mostrar para vocês um cronograma de limpeza, cômodo por cômodo, dia por dia, fazer as marmitas, fazer os cardápios. Então tava assim, bem organizado em relação a isso, ao crochê, ao trabalho e à casa, né? Acontece que é muita coisa, e agora eu ganho melhor nessa nova etapa da minha vida. Esse dinheiro que eu ganho hoje, no salário que eu ganho hoje, já fica mais difícil de fazer esse dinheiro só dentro de casa com o crochê. Então foi uma das coisas por que eu decidi parar de fazer o crochê e só concentrar no trabalho, né? Porque o financeiro já consegue me atender. Óbvio que eu também tenho que parar de gastar um pouquinho, porque eu gasto horrores. E aí, também a questão, que mais? Agora eu meio que me perdi aqui. E aí a questão também agora que eu comecei uma faculdade, e isso me toma tempo. Embora eu comecei ela depois do meu aniversário. Meu aniversário foi 17 de março, então foi depois. E aí eu comecei a faculdade, então abril, março, metade de março fiz nada, abril não fiz nada, em maio agora eu tenho que começar a pegar firme. E é difícil, gente, sabe? A gente colocar coisas a mais, falar do crochê. Eu tenho muita vontade de voltar de falar. Eu recebo mensagem das meninas e agradeço. Beijão no coração de vocês que responderam lá no meu Instagram pessoal. Volta, faz, que me apoiam sempre. Não, faz, não precisa falar de crochê, fala do dia a dia, das coisas e tudo. A minha vontade é essa, mas é puxado. Porque uma coisa que a gente vai percebendo é a questão do propósito, né? Propósito de vida. Como que é o propósito? E é uma definição difícil de encontrar para propósito. A gente vai procurar no YouTube, a gente vai procurar na internet, no Google, os significados e tudo, todos são muito complexos. E eu ouvi uma frase, esses dias agora eu li uma frase, alguém mandou para mim, que a pessoa falou assim que ela encontrou algo para trabalhar que fazendo alguma coisa para o outro, ela fica muito satisfeita. E que ela tem ali também um retorno financeiro. E eu achei legal porque, tipo assim, não é sobre dinheiro, né? Propósito, às vezes. Propósito é isso. É você fazendo uma coisa para o outro que te realiza muito. Ou seja, é algo que te realiza tanto, você fica tão feliz que todos os dias da sua vida você não encontraria problema nenhum de fazer aquelas coisas para outras pessoas, né? Porque te realiza muito, te deixa feliz, te deixa satisfeito. Crochê, gravar canal, é uma coisa que me deixa muito feliz, porque eu gravo um papo, uma coisa assim, para as outras pessoas. Se sentir bem, se sentir motivada, se sentir capaz, se sentir merecedora. Porque no início do canal e com o grupo de crochê, eu vivenciei tantas realidades assim diferentes de mulheres de diferentes lugares do Brasil, que estava dentro do grupo, que estava respondendo as mensagens. Muitas vezes eu falei assim, poxa vida, né? Que difícil a realidade dessa pessoa, que complicado. Porque algumas situações a gente conversava coisas tão pessoais no vídeo, no dia a dia, que na hora que elas mandavam uma mensagem e tudo, eu lia todos, às vezes eu não respondia todos, mas eu lia todos, eu ficava de queixo caído assim. Nossa, que complicado, que difícil. E gravar pra mim é isso, né? A possibilidade de, depois de ter lido, consumido conteúdo, mastigar essas coisas, tentar falar, porque nem tudo, nem todas as experiências eu vivi, eu passei, principalmente as de dor, as de sofrimento, mas tentar trazer uma mensagem, alguma coisa de que a gente é capaz. Só que aí eu preciso ser coerente, né? E eu hoje não consigo tudo isso. Como que eu posso falar que alguém consegue se eu não estou conseguindo? E aí esse é o grande dilema, né? De estar fazendo esse vídeo aqui, mas de não dar sequência no canal, não dar sequência nas coisas. Porque é difícil mesmo, sabe?
exige um esforço muito grande. Esforço, gente, físico mesmo, sabe? Da gente estar aí realizando, de acordar cedo, dormir tarde, de estar animado, de estar com um sorriso e tudo. E para mim ainda até mais fácil, né? Sou homem, não tenho filhos, né? Não menstruo nem nada, essas coisas assim do dia a dia da realidade feminina, que hormônio mexe com a gente, criança dentro de casa mexe com a gente. Para mim é muito mais fácil ainda, milhões de vezes mais fácil. Não que ser mulher é difícil, mas é difícil também, né? E eu vivo algumas coisas de realidades ditas como feminina, eu vivo aqui, que não deveria ser, que é cuidar de uma casa, lavar roupa, lavar louça, e tá sempre concentrado em mim. Eu vivo muito dessa realidade, eu sei o quanto que é chato, né? Mas é isso, e é difícil. E eu não me sinto, às vezes, ainda preparado para um retorno de gravar conteúdo, sendo que eu vou estar falando uma coisa que eu não vou estar sendo capaz de viver, né? E eu preciso ainda primeiro viver para vir aqui falar. E eu acho, assim, mais ou menos que vocês me entendem. Para quem acompanha mais tempo vai me entender aqui. Para quem tá vendo um vídeo de primeira, fala assim, que doido, que cara maluco. Falando esse tanto de coisa, não tem problema não. Às vezes é meio doido mesmo a vida, né? E, bom, mas caminhando aqui pro final, já falei muito, que eu queria deixar para vocês uma mensagem que não sei se esse é o último vídeo do canal. Eu gostaria, sinceramente, do fundo do meu coração que não fosse, né? Mas, ao mesmo tempo, eu não posso, de forma alguma, alimentar expectativas que haverá um próximo. Eu preciso ser responsável nesse momento comigo e com as pessoas que gostam de mim, que me acompanham, que me assistem, né? Então, sem promessas, mas ao mesmo tempo esse sonho ainda está aqui dentro, né? E quem sabe eu consiga de alguma forma agora, começando essa nova jornada de gerir meu tempo um pouco melhor, tirar algumas coisas e colocar outras coisas, né? Talvez, quem saiba, não sei. E pode ser que também, às vezes, eu só tire coisas e não acrescente mais nada, né? Pra gerir meu tempo. Porque gestão do tempo é isso, uma descoberta. Mas a gente vai se falando. Eu desativei meu Instagram, tá? Do crochê, tá desativado. Até porque eu não postava mais nada, não fazia mais nada. Preciso desse tempo ainda. Acho que vai continuar desativado por um bom tempo. Eu não sei se a conta exclui, dependendo de uma quantidade de tempo ficar desativada. Não vou nem verificar se isso acontece ou não. Se acontecer, aconteceu. E aí a gente segue, né? A vida, segue as coisas. Mas enfim, é isso. Agradeço muito vocês terem assistido mais um dia. Foi um vídeo conversando com vocês. Se quiser ver, eita lasqueira. Se vocês quiserem deixar alguma mensagem, pode deixar aqui, né? Escrito, vou ler todas. Não sei se eu vou responder, mas eu vou reagir a todas que eu ler. À medida que eu for lendo, eu vou reagindo aos comentários de vocês, tá bom? Muito obrigado e beijo, abraço e tchau!